Olá, tudo bem? Eu sou Douglas Ferreira e esse é o Parla Mais, o programa que vem entrevistando os candidatos a uma vaga na Câmara Municipal de Teresina. A gente já trouxe alguns candidatos, você já está acompanhando. A partir da próxima semana vão ser 3 programas publicados na internet para você acompanhar, saber quem são os candidatos, quais são as propostas dele, conhecer um pouco mais sobre os candidatos que querem representar a população de Teresina na Câmara Municipal. Representar, ajudar a elaborar leis e fiscalizar o poder municipal. E hoje nós trouxemos um candidato que já é conhecido de Teresina, do estado do Piauí. Ele é o proprietário de uma página no Instagram, o Piauiense. Eu estou falando de Petrus Evelyn, né? Tudo bom, Petrus? Tudo bom, bom dia a todos que estão nos assistindo, e quero agradecer primeiramente ao seu convite para a gente conversar um pouco sobre Teresina, sobre a política, também sobre o meu trabalho. Claro. Acho que a gente pode ter uma boa conversa hoje. Pois é uma conversa mesmo, um bate-papo, aquela coisa bem de botequim, bem tranquilo, para que você possa apresentar todos os seus projetos. Mas primeiro eu queria que você se apresentasse. Quem é Petrus Evelyn? Sou Petrus Evelyn, tenho 36 anos, sou casado, tenho um filho, minha esposa está grávida, né? Nós vamos ter uma filha agora também. E eu sou jornalista e sou psicólogo, né? E eu comecei a fazer esse trabalho do Piauiense em 2017. Não era um trabalho profissional, era algo mais pessoal, né? Eu, apesar de ter me formado em jornalismo, eu me incomodava um pouco por não ter desenvolvido um trabalho na área. Achava que quando ia nos meios de comunicação era algo era muita censura, né? Olha, você não pode falar isso, nós recebemos esse político, então você não pode fazer esse tipo de matéria. Isso não é jornalismo. E isso quando foi que você começou com esse trabalho? No Piauiense foi em 2017, primeiro momento, né? Mas o que eu queria saber de você é o seguinte: mudou alguma coisa lá para cá? Essa censura acabou? Eu acho que hoje em dia está muito pior. Eu me formei em 2008 e eu acho que naquela época os meios de comunicação todos recebiam como recebem hoje, dinheiro público. Só que ainda existia uma ou outra matéria crítica. Não havia, né, tanta subserviência, né? Não, mesmo eles recebendo, até Meio Norte fazia matérias que eram críticas ao governo do estado, não eram numa frequência alta, mas havia alguma coisa. Todos os meios de comunicação, de alguma forma, saía, vez ou outra, uma crítica, uma denúncia. Hoje em dia não tem mais nada disso. Está tudo dominado? Totalmente. Posso até dar um exemplo, que é sobre, em 2020, que foi quando eu voltei, né? Que eu até digo que é o Novo Testamento, né? Eu fazia antes, o Velho Testamento era mais pesado, passei 2 anos sem fazer o Piauiense e voltei em 2020. Na época, o presidente da Assembleia Legislativa era o Temístocles Filho, e ele foi condenado no final do ano, acho que foi em novembro de 2020, em 2 processos federais. Nenhum grande meio de comunicação divulgou esse fato. Eu até questionei lá na página: será que o presidente da Assembleia Legislativa, ele ser condenado em 2 processos federais, é uma pauta? Ou não? Não tem relevância nenhuma, né? Vamos nos reunir aqui todo mundo, o que vocês acham? Não, isso aí não é pauta, não. Chegou desse nível. Como é que grandes emissoras resolveram que o presidente da Assembleia, depois do governador ali, talvez é a pessoa mais importante, né, no meio político, não, ele ter sido condenado não é uma pauta, nós não vamos falar sobre esse assunto. Muito esquisito isso, né? Beto, falando em pauta, como é que você se pauta? Você recebe denúncias, você vai atrás, você é aquele jornalista investigativo? Como é que você desenvolve isso no dia a dia? Olha, hoje em dia, graças à internet, é muito fácil você cavucar as coisas, né? Tem os portais de transparência, tem os inúmeros portais de transparência da Assembleia, do TCE, das prefeituras, e aí já dá para tirar muita informação. Já dá para garimpar ali, né? Dá para garimpar muita coisa, apesar de que há inúmeras irregularidades nesses portais. Eles não colocam todas as informações, são portais
feitos para você não encontrar as coisas, mas eu sou um cara chato para achar as coisas, né? Eu sempre fui bom em encontrar coisas na internet, em achar o que ninguém está achando. Mas quando a página começou a crescer, eu criei várias fontes, né? As pessoas começaram a procurar a minha página. Até a pessoa às vezes disse, olha, se eu mandar com um fake, você publica. Eu disse, olha, se você mandar provas, não interessa o mensageiro. Eu quero saber das provas. Se eu puder analisar as provas, então não quero saber quem que está me mandando, não. E aí eu criei esse vínculo de confiança com os seguidores. E tem seguidores que mandam muitos conteúdos ali que, inclusive, me falam assim, Pedro, eu já mandei para vários meios, ninguém publicou, só pensei em você. Você é o cara que vai publicar. Depois manda aí que vai ter que ser eu mesmo. Agora, isso tem um custo, né? Isso tem um peso na tua vida pessoal, profissional, mas sobretudo pessoal. Como é que você encara isso? Tem situações que te dá medo? Olha, hoje em dia eu meio que eu me acostumei com essa situação, né? Mas com certeza, né? Principalmente no começo eu recebi muitas ameaças de morte. O cara disse, rapaz, sabe quem tá mexendo não. Só que como as pessoas não me conheciam, eu não sabia como eu ia reagir, né? Eu achava que eu ia me intimidar e isso não aconteceu, né? Eu pegava quem estava me ameaçando, fazia exposição. Já fui ameaçado até por pessoas conhecidas na sociedade. Por exemplo, né? Você pode citar alguma? Eu fui ameaçado, por exemplo, pela irmã do Robert Rios. Em um momento lá que eu estava no início do mandato do Dr. Pessoa, comecei a fazer críticas à atuação. Ela disse, você não sabe quem é o que ele pode fazer contra você, é um delegado. Eu disse, meu Deus, é uma pessoa conhecida, parente de um político e fazendo esse tipo de ameaça. Não deixei barato nenhum, né? Eu disse, olha, ninguém vai me ameaçar impunemente, vou atrás, vou expor a pessoa. Pelo menos esse nível de ameaça, isso aí já diminuiu bastante, né? Não sei se isso é algo seguro ou não, né? Porque a ameaça é uma coisa, agora o perigo da pessoa fazer é outra. E ainda há outros níveis, né? Processos, perseguições, processos... Quantos processos são hoje? Se eu te disser que eu até perdi a conta, mas eu acredito que está na faixa de uns 15 ou 16 processos. Isso você ganhou todos ou teve algum que você perdeu? Não, eu já perdi alguns. Já perdi criminal, já perdi alguns cíveis. Mas tem criminal também? Tem criminal, inclusive. E a acusação é de qual crime na esfera penal? Todos os meus processos são apenas calúnia, difamação e injúria, né? E a difamação, por exemplo... ele é um tipo de processo que você pode estar falando a verdade sobre a pessoa, mas ela pode te processar dizendo que aquilo ali afetou a honra, né? Aí cabe qualquer coisa, né? O próprio Fábio Novo, assim que iniciou a pré-campanha, em janeiro, ele entrou com 2 processos contra mim. Um civil e outro criminal, dizendo que algumas falas que eu tive, ele selecionou algumas matérias minhas, foram difamatórias para ele, para o Partido dos Trabalhadores, e ele já entrou com 2 processos, inclusive um deles é criminal. E você já processou alguém? Diante de tantas ameaças, olha, se tem uma coisa que eu sou contra, é processar as pessoas pela fala delas. Você pode chegar no piauiense e me xingar. Eu não considero, por exemplo, que injúria, você xingou o sujeito, seja um crime. Coisa muito... é do momento, as pessoas se... Agora, eu já processei pessoas que me ameaçaram de morte. Olha, tem um vídeo, inclusive, que é famoso, já divulguei várias vezes, um sujeito com a faca, eu vou lhe pegar, quando ele ver aqui, você vai ver o que é minha faca, mostra minha esposa, já tive minha mãe, meu pai exposto, uma série de parentes que não tem nada a ver com o meu trabalho, expostos. Isso é uma coisa que eu jamais faço com ninguém, inclusive com esse sujeito aí que me expôs. Já me mandaram a foto dele com a namorada, publica a foto da namorada dele também. Eu disse, cara, ela não tem nada a ver. Eu não vou fazer a mesma coisa. Ele é casado e tem uma namorada, é isso? Não, ele é casado, só que as pessoas queriam que eu fizesse a exposição da mulher dele. Expusesse a família. Né? Como se fosse. Eu disse, não, pra quê? Fazer a mesma coisa que ele faz comigo? Jamais. E aí, teve isso aconteceu principalmente no caso dos CPFs premiados, né? Que foi em abril de 2021. Começaram a dizer que eu batia na minha mulher, que eu batia no meu filho.
Eu disse, cara, e ela não denunciou. Eu disse, ela não denuncia, mas tu sabe, né? O cara lá sabe, o cara que me odeia, ele sabe. E começaram a usar a foto, inclusive, do meu filho, que é criança, na época tinha 2 anos de idade. Então foi uma coisa muito estressante, né? Mas como eu não parei, eu continuei, na verdade eu aumentei o tom. Disse, beleza, vocês querem ir por esse caminho? Pois eu vou aumentar o tom. E 2021 foi um ano muito intenso na minha vida, né? Que eu fiz inúmeras denúncias. Aí também eles se aquietaram em relação a isso daí. E como é que é o dia a dia do Peterson? Ou do Petros? Do Petros, porque Peterson é um primo meu. É comum, as pessoas, eu não me importo. Não. É do Petros, o dia a dia. Você toma que tipo de cuidado, já que tem tanta ameaça de gente que você não conhece? Uhum. Isso mudou de alguma forma a tua rotina, o teu dia a dia? O que você faz no dia a dia? Se é que pode falar, né? Não, eu posso falar de uma maneira vaga, assim. Eu evito sair para lugares, primeiro, sozinho, eu não saio sozinho. Eu evito sair para lugares abertos. Muito dificilmente você vai me ver na rua. Como é período eleitoral, até chego a fazer uns certos riscos, né? Mas nem deveria estar fazendo, né? Mas também não vou me privar de uma liberdade. Mas quando estava no período mais intenso, eu passei até alguns momentos mudando de casa, frequentemente mudando de residência, porque não estava seguro para mim. Era um nível de ameaça muito grande e eu evitei, não saía de casa de jeito nenhum. Passei mais de ano aí, ninguém nem me encontrava nas ruas. Mais ativo nas redes? Totalmente, não, foi o ano mais ativo. Esse ano aí foi mais ativo. Depende da época também, né? Quando eu estou fazendo muitas denúncias, e aí quando envolve muitas pessoas, que às vezes a denúncia é no atacado, né? Aí são várias pessoas, são pessoas anônimas, aí eu dou uma evitada para não ter problemas, né? Para não acontecer alguma coisa. Mas eu diminuí muito minha liberdade, eu não saio nas ruas, quando eu saio é algo controlado e muito rápido e temendo sempre pela minha vida, da minha esposa, do meu filho, é sempre perigoso, né? Petros, você disse que está respondendo a algo em torno de 15 processos, disse que já perdeu alguns e citou até um caso. E dos que você processa, já ganhou algum? Eu só processo uma pessoa. Só uma pessoa? Só uma pessoa, né, que me ameaçou de morte. Esse processo ele ainda não se encerrou, ele ainda está correndo e ainda não teve nem primeira instância, o processo no civil e no criminal, porque me ameaçou de morte, usou o nome, a foto da minha esposa num vídeo, ficou divulgando, já fez várias ameaças, aí eu processei. Mas tem uma coisa que você não vai me ver fazendo, o sujeito falou mal de você, eu vou lhe processar. Eu não acho que um juiz de direito lá no tribunal, o cara que vai dar uma resposta que ele, olha, se ele pagar 5 mil, ele compensou a ofensa. Não, pô, quem tem que compensar a ofensa sou eu. Eu que respondo o sujeito que me ofende. Eu não fico processando ninguém por causa disso, não. Acho uma grande bobagem e o uso indevido da justiça. Fica lotando ainda mais a justiça com besteira. Eu penso mais ou menos como você. Eu tive um jornal lá em Caxias, no estado do Maranhão, e eu desenvolvi um trabalho bem interessante, semelhante ao teu, de fazer denúncias. Tinha um prefeito lá que, inclusive, ele foi cassado como deputado federal a partir de uma reportagem que a gente fez denunciando desvios na prefeitura, e chegou ao cúmulo dele me agredir na frente, gravado, eu estava com a TV e fui agredido. A gente até registrou, por força da emissora, a gente registrou um boletim de ocorrência. Eu nunca processei ninguém. E outras pessoas também me xingavam, me chamavam de forasteiro, me chamavam disso e daquilo. Já fui chamado de forasteiro também. Mas eu nunca processei ninguém. E, inclusive, teve uma pessoa que se sentiu ofendida, um vereador, eu vou entrar com processo na justiça, pedindo direito de resposta. Não precisa não. Traga seu direito de resposta para cá, que tá aberto, sem nenhum problema. Então, assim, eu sempre agi dessa forma. E o prefeito, que depois, por um outro motivo, veio a me processar, mas não foi à frente porque ele dizia que eu tinha chamado ele de ladrão. Mas eu mostrei uma revista nacional, a revista Época, onde o próprio pai dele dizia isso. Aí o inquérito não prosperou. Mas, enfim, e a tua esposa tem medo disso não fica temerosa por conta de você, dos filhos e dela própria?
Com certeza, inclusive ela preferia que eu nem continuasse, né? Porque é algo, ela sofre consequências de algo que ela não fez, né? Apesar de que quando você se casa, você pega os problemas da pessoa também, né? Sim. Mas é algo muito ruim, a gente não vivia assim antes, né? São as consequências, ela entende que é um trabalho que vai gerar esse tipo de consequência, mas você se incomoda com aquilo dali, né? Não é bom você viver com medo e às vezes eu sou reconhecido na rua e a pessoa chega assim, aí eu não sei se é um fã ou se é um desafeto, né? É um fã, um hater, aí eu... Mas até o momento eu também não tive nem nada assim na rua que alguém, eu não gosto daquele cara ali, se aproximou. Felizmente não tive. Mas infelizmente a gente vive hoje num país que se diz democrático, mas é uma democracia em risco, uma democracia, como diz o presidente da República, relativa também, né? Então hoje, se você faz uma denúncia séria, documentada, como você costuma fazer, se você faz como jornalista, e eu faço muito isso, aqui, não só aqui, mas por onde eu tenho trabalhado, e você se posiciona como jornalista mesmo, você é logo taxado de direitista, de bolsonarista, de taxista. Uhum. Porque essa pirâmide de valores ela está investida, né? Hoje o jornalista é aquele que fala bem, uhum. O jornalista é aquele que puxa o saco, o jornalista é aquele que recebe na prefeitura, no governo, na assembleia, né? Uhum. Então, infelizmente, a gente está vivendo esse tipo de coisa. E quem pensa fora da caixa já é taxado, já é rotulado de alguma coisa. E muitas vezes com baixaria, né? Eu imagino que isso você tenha passado por isso também. Com certeza. Eu não gosto nem de mencionar algumas coisas assim, mas até, como eu já tinha dito, né? Dizer que eu agredi minha esposa, coisas... até de pessoas conhecidas na sociedade. O cara lá, eu já tive matérias, o cara dizendo assim, ele está fazendo chantagem com os políticos. Pessoal, eu nunca nem falei com político nenhum. Quando eu denunciei o caso do CPF premiados, ele está fazendo chantagem, está querendo dinheiro dos políticos. Mas qual foi o político que eu fui lá dizer assim que eu não ia publicar por causa de chantagem? Nada. Tem matéria até hoje no ar falando que eu estava fazendo chantagem com político. Eu nunca nem tentei, eu nem gostava de entrar em contato, para o cara não ter segundas intenções, ficar com segundos pensamentos. Não, ele tá querendo alguma coisa. Não, eu peguei os documentos e publiquei os documentos. Inclusive, nesse caso dos CPFs premiados, eu fui condenado por divulgar dados públicos que estavam no site da Assembleia. Disse, olha, você ofendeu a honra dela ao divulgar o salário dela. Eu disse, meu Deus, é um salário público, é uma comissionada. É um absurdo isso daí. É um servidor público, né? E existe um princípio no direito, sobretudo no direito administrativo, que é o princípio da transparência, né? Da informação. Isso é um direito do cidadão. Infelizmente aqui, hoje no Brasil, de uma maneira geral, está cada vez mais difícil você fazer valer esses direitos, né? O direito à informação. As pessoas procuram, agora mesmo o Supremo Tribunal Federal não está mais colocando informações no site da transparência. Quando acontece isso daí, ninguém mais faz. Inclusive, eu posso mencionar um caso aqui. No caso do CPF premiados, por que ele ganhou esse nome? Porque a folha de pagamento ela não tinha os nomes dos comissionados, só tinha os CPFs. Aí era impossível você investigar aquilo ali, né? Foi o que eu fiz. Eu peguei todos os nomes, 5.500 nomes, fui transformando em nome. Pesquisando, CPFs e transformando isso, de 5.500 nomes. Eu fiz tudo isso daí, manualmente, né? Demorou meses, né? E o que foi que aconteceu? Depois daquele caso, o Ministério Público fez um acordo com a Assembleia para que eles fizessem a disponibilização dos nomes dos comissionados. Hoje, se você entrar no site da Assembleia, apesar de que tem vários bugs, vários erros, tem todos os nomes. Mas, por exemplo, se você escrever lá na busca Marden, ele não acha. Você tem que escrever Marden, Menezes, não sei o que, Júnior. Até tem que ser um nome completo sem nenhum erro. Se você colocar um acento onde não tem, já não encontra o nome. Ok, já é uma melhoria, né? Já está um pouquinho avanço. Já é um avanço. A Câmara de Vereadores de Teresina, ela é igual na época do CPF premiados. Você entra lá,
tem só os CPFs dos comissionados. Aí vai ter que fazer a mesma coisa na Câmara de Vereadores. Inclusive eu já fiz isso. Na época dos CPFs premiados, eu fiz todos os comissionados. Só que agora já mudou, né? Foi em 2021, mudou muita gente. Mas eles continuam fazendo a mesma coisa. Mas era isso que eu ia te perguntar agora. Você fez isso aí quando na época o presidente era o deputado Temístocles Filho do MDB. Hoje nós temos um novo presidente, que é o presidente da Assembleia, que é o Franzé. E é do Partido dos Trabalhadores. Eu soube até que quando ele chegou, ele exonerou todo mundo, todo esse povo foi exonerado. Já recontratou? Recontratou dias depois. Na verdade, todo político nessa situação... Eu queria só que ficasse claro aqui, Petros, que o servidor comissionado não comete crime nenhum, né? A Assembleia pode ter os servidores comissionados, a Câmara Municipal também. O que você denunciou foi comissionados que só existia na Folha, a chamada lagarta da Folha, não é isso? Sim, houve tantos os crimes quanto a exposição de quem que estava lá, né, comissionado, por exemplo. Haviam jornalistas, né? Eu sou jornalista aqui político, combativo, e o cara estava lá recebendo de algum parlamentar. Inclusive, ele não estava cometendo crime, mas eu acho que ele estava num dilema moral. É verdade. Inclusive, eu perguntava assim, olha, pois então faz o seguinte, se você é honesto com seus espectadores, você poderia dizer quem é o deputado que você está, porque lá na folha de pagamento não tem vínculo. Aparece geral, não aparece o específico parlamentar a quem ele presta algum tipo de serviço, de assessoria, né? Não tem isso, não tinha, né? Não, até hoje em dia até hoje não tem. Não, esse vínculo não tem. Então, eu fazia esses questionamentos. Não era crime, mas é de interesse público também. Sim. Né? E havia as questões criminosas. Existiam pessoas mortas que estavam lá recebendo há meses e meses. Esse caso de uma pessoa morta, que era até o pai de um secretário do Dr. Pessoa, eu fui processado pela família. Disse assim, olha, você induziu os seus leitores de que que meu pai fez. Não, seu pai, inclusive, não... Só que não tiraram o nome dele, ele continuou recebendo, estava indo para uma conta que ninguém sabe o que estava sendo feito lá, e eu fui processado. Felizmente, esse processo foi um dos que eu ganhei. Mas o morto, né? Pelo direito, ele tem o direito à imagem, também ao morto. Só que você não estava caluniando ninguém, não estava mostrando, né? Informação, né? Bom, e aí agora vamos mudar, né? Vamos sair dessa questão específica do jornalismo, da denúncia do piauiense, e vamos falar de política. Bom, a pergunta é óbvia, a resposta é óbvia, mas a pergunta tem que haver. Foi por isso que você resolveu entrar na política, para tentar mudar esse estado de coisas que estão aí? Olha, quando eu comecei a fazer meu trabalho, eu disse, olha, eu quero ser só jornalista, não vou entrar na política não. Inclusive, passei as eleições de 2018, não fui candidato, passei de 2020, não fui candidato. Só que entre 2020 e 2021, a situação se tornou tão insustentável que eu disse, olha, está o Ministério Público, a Justiça, as delegacias, todas contra mim. Daqui a pouco eu vou estar preso. Vou ser preso, é um criminoso altamente perigoso. De alta periculosidade, né? Estava caminhando para esse nível isso. Olha, eu tenho que procurar uma forma de ter alguma influência para mudar as coisas, porque quando eu comecei, eu até tinha alguma ingenuidade de que quando eu abrisse denúncias do Ministério Público, ia ter investigação. E comecei com essa ingenuidade. Vou mandar uma denúncia para o TCE, vai ter... se for bem elaborada, vai passar. Nunca, nenhuma? Às vezes passa no Ministério Público, mas geralmente eles fazem um acordo. Olha, você aqui desviou 600 mil, como já aconteceu, né? Você recebeu 600 mil reais ao longo de 10 anos recebendo sem nunca ter pisado na Assembleia. Totalizou 600 mil. Devolva esse dinheiro e tá tudo bem. Aí é bom demais, né? Porque é a mesma coisa de um assaltante de rua. Devolveu, ficou por isso mesmo. Então, quando acontece algo, é assim. Mas a grande maioria das vezes, nem isso. Não vinga, né? Não.
Bom, e aí eu queria que você falasse agora sobre essa decisão. Quando foi que você decidiu, bom, eu tenho que encontrar um outro front, uma outra trincheira para continuar meu trabalho? Quando foi, e se teve uma motivação, por menor que seja, teve um gatilho para isso? Olha, o gatilho eram todas as perseguições, os processos que eu estava sofrendo na época. E aí eu tomei a decisão em 2022, né? E uma coisa que eu sempre critiquei nos políticos foram os altos gastos eleitorais. Eu disse, olha, se eu for ser candidato, eu tenho que ser como o meu trabalho, que eu não aceito dinheiro público, que eu me recuso a ter certas alianças. Eu tenho que fazer um trabalho no parlamento, onde eu estiver, que é igual ao meu trabalho, eu tenho que manter minha coerência. Na época eu escolhi o Partido Novo, né? Que um partido com poucos candidatos, tive apenas uma chapa com apenas 3 candidatos e fui. Eu até posso abrir aqui um parênteses que eu fui o primeiro filiado do Novo no Piauí em 2015. Eu já tinha algumas aproximações, mas apesar de ser filiado, eu nunca tentei ser candidato pelo Novo, nunca. Deixei um ano depois do Novo, em 2015, voltei em 2022 e tentei ser candidato, fui candidato a deputado estadual. Tive 17.800 votos, fiquei em 4º lugar em Teresina e gastei só R$8.000. Todo o dinheiro de doações do público, das pessoas que faziam o meu trabalho, não aceito dinheiro público. Mudei de partido agora para ter viabilidade eleitoral. Mesmo partido tendo dinheiro público, eu não aceito, não vou fazer campanha com dinheiro público. Acho que você tem que fazer uma campanha inteligente, né? Sem, vou fazer uma campanha com festa, com banda, com churrasco, com um comitê gigantesco. Será que é isso que as pessoas estão precisando? Ou será que elas estão precisando de soluções para os problemas da cidade? E às vezes o candidato diz, mas eu não tenho espaço, se eu não tiver isso daqui. Olha, do que o Petros vive hoje? Você vive, se financia como? Apenas no meu trabalho. Eu peço doações, inclusive eu parei de pedir por conta do período eleitoral, mas mantive alguns doadores fixos, né, que são pessoas que me ajudam a manter o piauiense. E assim que acaba o período eleitoral, caso eu perca as eleições, eu volto, olha pessoal, se você quer continuar, que o meu trabalho continue, faça uma doação, contribua para o meu trabalho, que é assim que eu continuo. Foi só dos seguidores. Petros, vamos imaginar aqui que você chegue na Câmara Municipal. Como é que vai ser a tua postura? Você pensa, já tem alguns projetos em vista? Como é que você vai agir na Câmara Municipal? Porque na Câmara Municipal, Petros, assim como na Assembleia, né? Tem gente bem intencionada, mas tem gente que está ali e que Maria vai com as outras e que está sempre buscando vantagens. Douglas, muita gente me diz assim, Petros, se você for eleito, você não vai conseguir aprovar nada. Eu digo, mas não precisa aprovar nada. Tem uma série de ações que um parlamentar pode fazer que não precisa da aprovação de ninguém. Uma delas é a principal função de um vereador, que é fiscalizar o Poder Executivo. Mas não apenas o Poder Executivo, o próprio Poder Legislativo. Quem tem que fiscalizar o Poder Legislativo são os próprios vereadores. Se eu chegar na Câmara de Vereadores, a minha primeira ação é iniciar uma investigação que eu já começo no jornalismo contra os próprios vereadores. Por que aqui não tem transparência a respeito dos gastos das verbas indenizatórias? Já encontrei várias irregularidades lá, vereador alugando carro superfaturado, inclusive tem um esquema lá de carro superfaturado. Os comissionados, quem é que está aí no gabinete de todo mundo? Todo mundo tem 18 comissionados. Quem são essas pessoas? São seus parentes? É sua esposa que está aí? Você está fazendo nepotismo cruzado? Isso precisa ser levantado, inclusive levado para a sociedade. Eu começaria nesse ponto. Nada disso precisa da aprovação de ninguém. Outra coisa a respeito da fiscalização do Poder Executivo. É outra pergunta que me fazem. Se o seu candidato, você está apoiando o Silvio, se ele ganhar, meu amigo, se ganhar Doutor Pessoa, Silvio, Fábio Novo, Tony Kerler, a minha atuação é a mesma. Eu já digo aqui agora, e como já disse em outras ocasiões, como disse na eleição passada, vereador não é para estar tendo cargo no Poder Executivo. Você coloca lá 100, 200 pessoas, como é que você vai fazer o seu papel de vereador? Não tem como. Vereador não é para ser secretário municipal, porque você está enganando seu eleitor. Você vendeu que você ia ser um parlamentar e você se torna Poder Executivo.
Você está oferecendo uma coisa, quando você chega lá, você engana o seu eleitor, vira secretário para poder dar o cargo para um suplente. Então você está fazendo uma maquinação que o eleitor não sabe, que você não explicou. Por que não explica? Então, olha, se eu ganhar, você é secretário. Isso aí ninguém fala, né? E aí, quando chega lá na secretaria, o sujeito atua de outra forma. Ele é um gestor, não tem nada a ver com o cargo. Quem votar em mim, quem me apoiar para vereador, ele vai ter um vereador. Não um outro cargo, um secretário, nada disso. Não faz sentido isso daí. Então, independente de quem ganhar para o Poder Executivo, o meu papel vai ser o mesmo. Fiscalizar as ações, os gastos, as licitações da Prefeitura. Eu vou tratar o Fábio Novo, o Silvio Mendes, o Tony Kerr ou o Doutor Pessoa, quem seja o próximo prefeito de Teresina, da mesma forma, fiscalizando. E não quero nada deles, absolutamente nada. Bom, o cidadão comum muitas vezes é rotulado disso, daquilo. Político, entretanto, então nem se fala, né? Dependendo das suas posições, você é esquerda, extrema esquerda, ou é direita, extrema direita. E tem aqueles que se colocam no centro. Mas nem me interessa muito saber qual é o teu posicionamento, mas a tua postura diante de algumas pautas que são, assim, estão como se fosse a bola da vez, né? Uhum. A questão do aborto, a questão, por exemplo, da linguagem neutra. Uhum. Como é que é o cidadão e vai ser o político Petros em relação a essas pautas chamadas progressistas, que eu não vejo progressismo nenhum nisso? Olha, eu sou contra o aborto, contra a ideologia de gênero e todo esse linguajar neutro. Acho que isso aí é anti-educacional. E também sou contra a descriminalização das drogas. Acho que a sociedade brasileira já tem tantos problemas, vai criar mais esse problema. Inclusive, sobre as drogas, as pessoas gostam de dizer assim, mas o álcool é uma droga problemática e ninguém fala nada. Pois é, tu quer dar outra droga para a sociedade, tu quer liberar mais uma droga. E eu me defino como conservador, liberal na economia. Acho que a gente tem que ter uma economia com menos impostos, menos burocracia. E também conservador no sentido de que você tem que respeitar a sociedade, as suas tradições, você tem que respeitar as pessoas não são... A grande maioria do brasileiro é contra o aborto, é contra as drogas, e você tem que respeitar essas tradições religiosas, tradições sociais da população. É isso que é ser conservador e eu me defino totalmente assim. Você tem levantado uma bandeira bem interessante, que é das denúncias. Isso é importante, eu acho que você termina desenvolvendo na sua página o trabalho da própria Câmara Municipal, que não consegue fazer, que não desenvolve, até porque tem esse comprometimento que a gente já está falando aqui. Mas Teresina também vive alguns problemas sérios, problemas graves, estruturais, inclusive problemas que não são de hoje, que não é culpa nem do doutor Pessoa. Uns são, outros não. E aí, como é que você roda pela cidade, você conhece Teresina, você foi aos bairros, qual é a avaliação que você faz? Olha, eu acho que atualmente um dos problemas mais graves de Teresina é a falta de segurança. Inclusive o poder municipal, isso aí também não é, doutor Pessoa, isso aí sempre aconteceu. Sempre se isentou dessa questão. Não, a segurança pública... É dever do Estado, né? Isso. Aí criou a Guarda Municipal, diminuiu um pouco esse discurso. Mas antes disso, nem assim. Eu acho que nós temos que dar mais funções para a Guarda Municipal e também cobrar o governo do Estado. O papel do vereador é ele cuidar da cidade. Não é ele ficar assim, isso aí é do governo do Estado, a gente não faz nada. Não. Sim, meu Chico Lucas, e aí, cadê? Não vai fazer nada não? Virou a Cracolândia ali no centro de Teresina. É porque, tipo assim, o secretário é do Estado, mas Teresina está inserida nesse contexto, né? Nesse território, né? O vereador é uma autoridade, ele pode chamar o representante do Ministério Público, pode chamar delegado, pode chamar o secretário de Segurança Pública. Não faz sentido ficar se isentando desse problema. Eu acho que atualmente é o pior problema de Teresina, é a segurança. Nós éramos a capital mais segura do Brasil há 20 anos atrás. Nós somos uma das cidades mais perigosas do mundo. É muito ruim viver em Teresina. Eu lembro quando eu era adolescente, eu caminhava, às vezes de noite, tarde da noite, caminhava para a rua, nunca fui assaltado. De uns 5, 6 anos para cá, eu fui assaltado inúmeras vezes, várias vezes, um bandidinho roubando, querendo uma cervejinha, né? É isso. Outros problemas graves. Saúde.
Questão da saúde, todos os dias eu recebo. Petros, fui no UBS, não tem uma dipirona, não tem coisa básica, é só gestão incompetente, falta tudo. Inclusive no HUT, acho que foi no começo do ano, final do ano passado, vamos fazer aqui uma sessão extraordinária dos vereadores contra o caos na saúde. Aí juntou lá os vereadores na praia, tudo de férias, curtindo. Aí os pobres vereadores tiveram que vir para fazer uma sessão extraordinária, coitados, né? Fizeram uma grande discussão sobre o HUT, um caos total no HUT. Trocou várias vezes o diretor do HUT, uma confusão danada. Tá lá do mesmo jeito, falta tudo no HUT. Um hospital que era para ser de excelência, já foi em algum momento, né? Já teve uma boa qualidade de atendimento e virou aquele caos ali. Outros problemas, você até citou assim, problemas que não foram causados pelo Dr. Pessoa, né? Alagamentos, isso aí é um problema de várias e várias gestões e que ninguém nunca resolveu. Inclusive, o governo do estado, os candidatos do governo do estado, os deputados gostam de mencionar, olha aí, ó, o problema dos alagamentos. Mas o governo do estado não poderia mandar verba para resolver isso aí também, para ajudar isso aí? Não é um problema só da prefeitura. Fazer uma parceria, né? Fazer uma parceria, governo federal. O governo constrói calçamento no interior, né? Em povoados, em cidades lá no sul, por que não faz aqui na capital? Com certeza. E obra de saneamento, obras que são debaixo da terra, os políticos odeiam, né? Porque não ninguém voto, vê, né? Não dá voto, ninguém vê. O que o político ele tem que pensar, se ele tiver esse pensamento pequeno de voto, é que resolver os problemas da população dá voto. Quando morre gente no alagamento, aí todo mundo lembra que o político que não fez aquilo dali. Olha, o cara aí passou tanto tempo e nunca resolveu esse problema. Eu sei que você tem transporte, mas você já andou de ônibus? Ah, já andei. Quando eu estava jornalista, eu pegava 4 ônibus por dia. 2 para ir e 2 para voltar. Hoje tem que levantar 2 horas antes, né? Para poder pegar um ônibus. Horrível e cada vez pior. Transporte, como resolver esse problema? Essa questão da mobilidade na cidade é terrível, principalmente no que tange ao transporte público, né? Olha, eu acho que é uma ideia que eu defendo há muito tempo. Não faz sentido nós termos um oligopólio do transporte público em Teresina. Você tem um número fechado, fixo de empresas, que por muito tempo não tinha nem licitação, né? Elas atuavam com um contrato lá com a prefeitura. Depois fez uma licitação em que elas ficaram confortáveis mesmo. Oferece qualquer tipo de serviço de baixa qualidade, não segue o contrato que ele tem, a licitação, não segue nada, oferece muito menos ônibus e você fica sempre à mercê. Inclusive, quando eu era adolescente, eu me incomodava muito quando tinha bastante manifestação de estudante, né? E aí eu perguntei uma vez para o estudante, nunca esqueci isso. Depois que tu faz a manifestação, tu vai embora para casa como? Não, eu pego um ônibus. Então, tu tá dando dinheiro para a mesma pessoa que tu tá protestando. Será que isso faz sentido? Se não existe concorrência, não tem como melhorar o serviço. Esse é um assunto complexo que a gente, qualquer dia, vai fazer até um programa sobre isso. Mas a questão é que o sistema é precário porque o município também não paga a subvenção em relação à meia passagem. Salvo engano, outro dia a gente fez uma reportagem aqui, a prefeitura está em débito com esse consórcio de empresas, já é uma coisa milionária. E ninguém está aí para passar, para ser, digamos assim, o anjo da cidade. São empresas que visam lucro, e é tudo milimetricamente organizado. Eu creio que se a prefeitura fizesse a parte dela, ela teria pelo menos condição de cobrar das empresas, né? Esse é um problema do Dr. Pessoa, né? Que foi piorado na gestão do Dr. Pessoa, se iniciou ali no finalzinho da pandemia, mas que piorou muito de Dr. Pessoa. Você tem que, se você vai cobrar alguma coisa, você tem que fazer a sua parte. Claro. Né? E a prefeitura, ela realmente não fez a parte em relação às empresas. Eu não concordo no sentido de que isso resolveria os problemas, porque bem antes, o ônibus de Teresina sempre foi ruim. Essa é a verdade. Sempre foi lotado, de péssima qualidade. Mas era, digamos, aceitável. Hoje em dia nem aceitável é. E
com essas dívidas milionárias, e que quem vai pagar não é o doutor Pessoa, né? Quem vai pagar somos nós. É o cidadão. Mas assim, eu não tenho conhecimento de causa para defender essa história que eu vou te contar agora. Mas a gente foi informado outro dia que a demanda pelo serviço público, de transporte público em Teresina, ela caiu muito em função da precariedade do serviço, mas pela concorrência dos ligeirinhos, por concorrência do mototáxi, agora da moto por aplicativo, isso tudo vai tirando do sistema. Então, hoje em dia, eu inclusive tenho muita vontade de entrevistar os candidatos a prefeito para saber quais são as soluções que eles têm para esse problema. Porque não é um problema assim fácil de resolver. O doutor Pessoa, eu me lembro que ele assumiu dizendo que em 3 meses resolveria. Ele já está para concluir o mandato e o sistema cada vez mais complicado. Então, assim, não deve ser fácil, mas precisa ser encarado, né? Douglas, legaliza tudo isso daí, o ligeirinho, são pessoas trabalhando também. Acho que tem que... Por exemplo, quando tinha greve de ônibus, era a melhor situação possível, porque quem tinha um ônibus, quem tinha van, quem tinha Kombi, atuava. E entrava no sistema. Entrava no sistema, ficava mesmo excelente. Temporariamente, mas eu pegava lá um ônibus com ar-condicionado, excelente, ônibus de viagem, duplo, excelente. Por que essas pessoas não podem atuar o tempo todo em Teresina? Eu acho que não faz sentido isso daí. Precisamos resolver. O ligeirinho, o pessoal gosta de taxar de clandestino. É um nome feio, né? Mas na verdade é uma pessoa trabalhando. Mas seja quem for o prefeito, não resta dúvida de que precisa resolver esse problema, e eu entendo que não é fácil, mas que precisa. Mas que precisa mesmo. Não é fácil, não. Petros, e aí, como é que está sendo a campanha? Você disse que não tá fazendo uma campanha onerosa, que se recusa, inclusive, a fazer aquilo que você combate. Como é que está sendo o dia a dia da tua campanha? Douglas, como eu tenho uma grande... A gente já pode falar em campanha, você já está registrado, né? Não? Sou candidato já faço campanha, só não posso divulgar o número ainda, porque é só eu estou falando em relação à convenção. Já ocorreu a convenção, então você já está... já sou homologado. Já pode pedir voto até, né? Na verdade, eu nem sei desses detalhes, mas tem até uma curiosidade... Então vamos evitar, fala só do... Não, tem até uma curiosidade que eu não peço voto. Inclusive, na última eleição, você nunca me viu pedindo voto. Rapaz, eu não vou pedir voto, não. Pedir mesmo, olha, e falar a palavra, né? Por quê? Porque eu acho que isso é desnecessário. Vote, não sei o que, meu número é tal. Não, eu vou botar o meu número e vou dizer o que eu fiz. Deixa as pessoas concluírem. Eu vou tratar o eleitor como se fosse inteligente. Porque ele é inteligente. Diferente dos políticos que tratam como se fossem burros. Porque, na verdade, o político vê o eleitor assim. Eu não vejo o eleitor assim. Olha, mas a minha campanha, como eu tenho uma grande visibilidade nas redes sociais, ela é quase totalmente virtual, né? E aí eu consigo fazer uma mobilização grande pelas redes sociais, me conectar com seguidores. Mas assim tem que usar de muita criatividade também, né? Para fazer chegar essa mensagem ao número máximo de internautas, né? Sim. Eu me lembrei agora, você falando aí dessa forma, Petros, aqui em Teresina teve um candidato que até se elegeu vereador quando a gente não tinha internet, quando a gente não tinha as redes sociais, e quando naquela época o acesso aos meios de comunicação que eram bem restritos, você tinha uma emissora só de TV, tinha umas 3 ou 4 rádios, mas a coisa funcionava já filtrando muito e os candidatos novos não tinham muito acesso. E esse candidato foi muito criativo, eu não sei se você já tomou conhecimento dessa história, ele conseguiu se eleger com um tamborete de madeira. Sabe o que eu estou falando? Atual Pamorim. Ele chegava na praça João Luiz Ferreira, colocava o banco em cima o tamborete em cima de um banco daquele, subia, discursava, atraía a atenção do povo, e a rede social dele era essa, né? Possivelmente gastou bem pouco, né? E deu certo. Mas ele, mais do que dar certo, ele conseguiu mostrar para muitos candidatos que gastavam, naquela época, talvez não fosse milhões, mas gastavam muito, de que não era necessário, que não precisava, né? Nós tivemos também aqui um candidato a vereador de Teresina, que esse entrou para a história. Ele teve 7.500 votos, que hoje não é nada, né? Tem gente que tem mais do que isso, né?
Mas ele teve 7.500 votos, quando o eleitorado era 21 mil. Então ele teve 30% dos votos para vereador. Estou falando de Carlos Augusto de Araújo Lima. Era um comunicador, era um jornalista como a gente, um radialista, né, que ele dizia que era radialista mesmo. Então ele fez esse feito. Eu estou citando 2 casos, né? De um radialista que usou o meio de comunicação que ele trabalhava, que tinha realmente um discurso bem combativo, e esse atual Pamorim, que também procurava protestar de uma forma inusitada, e deu certo. E eu espero que você também consiga êxito. Eu agradeço. Inclusive, eu acho um absurdo, tem candidato, por exemplo, na eleição passada, que o deputado federal podia ter 3 milhões de gasto total. A pessoa gastar R$1 milhão com santinho, com produtos gráficos, dinheiro público. Será que 1 milhão 3 milhões no total, né? Mas só... Você teve um problema com uma candidata aí, uma vereadora, que parece que gastou 400 mil no Dingo, foi isso? Sim, tem a vereadora Fernanda Gomes que está me processando, dizendo que eu afirmei que ela gastou 400 mil no Dingo. Mas e você tirou essa história de onde? Do site do TSE. Então é oficial. Você não criou nada. Não, tem todos os documentos, o print direitinho. Lá tem escrito isso. É isso que tem escrito no site do TSE e só botei o que está lá. Mas ela disse que havia outros itens, etc. E ela está me processando lá. Conseguiu tirar a postagem do ar, né? Então não tem mais essa informação no ar. Mas ela está me processando por causa disso e provavelmente vou ser condenado. Eu já espero isso daí. Bom, Petros, nós estamos chegando ao final e a gente, a todos os candidatos, oferece esse espaço e você tem agora 1 minuto para falar com o público de Teresina, com o eleitor teresinense. Caro teresinense, daqui a alguns meses, em outubro, você vai ter que escolher um caminho dessas 2 opções. A primeira opção, você pode continuar do jeito que está. Eleger as mesmas pessoas que levaram Teresina para onde está hoje, em termos de segurança, saúde, educação. Se você está satisfeito com Teresina como ela está, escolha os políticos que já estão lá, que apoiaram o prefeito atual, que vão apoiar um sistema de gestão idêntico ao atual. Mas você tem uma outra opção, é buscar renovação, buscar novas pessoas, novas ideias. Analise isso, pense, reflita sobre o seu destino. É você que faz o seu futuro. Talvez essa decisão seja algo pequeno que você digita ali numa urna, mas ela vai ter consequências muito grandes para a sua vida nos próximos anos. Tome essa decisão com muito cuidado e com muita paciência, inteligência. Pense muito sobre isso. Muito obrigado. E nós aqui é que agradecemos, Petros, pela tua participação aqui no Parla Mais e desejando sucesso na tua empreitada. Muito obrigado, agradeço muito o convite. Perfeito. Você aí de casa já sabe, se não for inscrito ainda aqui no nosso canal, você se inscreve, você compartilha, você curte, você comenta e manda essa entrevista para o mundo. A gente se vê no próximo Parla Mais.